Olá você, estamos de volta com mais o Ciência e Pesquisa. Primeiro, antes de começar, muito obrigado a você, minha telespectadora, meu telespectador, que semanalmente nos dá o carinho, nos dá a honra de receber-nos em seus lares. Você de Laguna, toda a região de Laguna, Imbituba, Garopaba, Canal 26, né? E aqui na região sul também, através do Canal 26 e do Canal 4, na TV Cultura, Unisul TV. Um grande abraço a vocês todos, muito obrigado pela nossa grande audiência, graças. Não é? Bom, gente, o Ciência e Pesquisa é uma parceria da Unisul TV com a Unitec, Unidade Interdisciplinar de Tecnologia e Ciência, hoje chamado Mundo da Produção, Construção e Agroindústria. Antes de apresentar o nosso entrevistado de hoje, eu quero contar para vocês o seguinte. Semana passada, nós temos uma pergunta, quando entrevistamos aqui o Douglas Camilo, médico veterinário de Laguna, nós perguntamos em que ano formou-se o primeiro médico veterinário no Brasil. Você ligou para cá e acertou? Bom, quem ligou para cá e acertou foi a Júlia Caldas Vieira. Júlia, um grande abraço, recebeu o brinde de Ciência e Pesquisa e Papelaria Marielle. Foi em 1915, na Escola Superior de Agricultura e Veterinária de Olinda, em Pernambuco, ok? Então, esse foi a pergunta da semana passada, e essa semana tem uma pergunta relacionada com o nosso entrevistado, que, aliás, é professor, doutor, engenheiro químico, graduado pela nossa universidade, pesquisador da universidade, líder do grupo de pesquisa chamado Engenharia de Processos, Engepro, professor, doutor Marcos Marcelino Mazzuco. Marcos, é um grande prazer tê-lo conosco de volta, depois de algum tempo, no Ciência e Pesquisa. É um prazer realmente estar retornando. Que bom, Marcos. Bom, gente, só para você saber, o professor Marcos Mazzuco é um dos responsáveis por esse programa. Ele poderia até estar fazendo hoje, mas junto com o grupo da Unitec, ele foi um dos batalhadores que fez com que nós chegássemos até você através do Ciência e Pesquisa, e por isso a nossa eterna gratidão, viu, Marcos? Porque o Ciência e Pesquisa eu faço, na verdade, em nome de todo o grupo da Unitec, em seu nome, em nome do professor Nelson Souza, sou Maurício Bucheli, enfim, todo o grupo de professores, o professor Rodrigo Altoff, enfim, todos da Unitec, não é? São Marcos. Uma das questões que move o mundo é a água, e outra questão fundamental para o mundo é a pesquisa científica, na verdade, né? E nós observamos hoje, no mundo inteiro, né, em alguns espaços, por exemplo, na Califórnia, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na região sudeste, uma falta absoluta de água, né? Um problema seríssimo, né? Que a gente sabe que nós podemos até ficar sem comida uns 3 ou 4 dias, mas sem água absolutamente. Como é que você vê, professor Marcos, como pesquisador, como professor, doutor, essa situação atual do mundo, especialmente da região sudeste e nossa também, porque seguramente se você não cuidar em casa, nós estamos com uma abundância hoje, mas se você não cuidar, se você descuidar, daqui a pouco mais estaremos na mesma ou pior situação que os nossos vizinhos aí do sudeste, né, professor Marcos? É isso mesmo, acho que tu usaste muito bem os termos. E os nossos vizinhos, os vizinhos em nível planetário agora, claro, claro. Os nossos vizinhos, eles sofrem uma pressão pela escassez de água, mas nós também temos uma parcela de culpa nessa escassez de água, e eu acho que esse é o ponto central da nossa conversa hoje. Como é que temos parcela de culpa, então, professor Marcos? Qual é a nossa parcela? Se perguntarmos para qualquer pessoa sobre esse assunto, provavelmente a abundância de água que existe na nossa região, que também é uma abundância relativa, ela vai afastar a pessoa da resposta. Então eu poderia lhe devolver a pergunta. Claro. Na nossa cidade de Tubarão, existe água potável em abundância? Absolutamente. Existe água em abundância, potável não, e cada vez menos. Exatamente. Pela grande quantidade de águas em geral que existe na nossa região, essa sensação de ser um recurso infinito, ela é muito maior. Exatamente isso. Nós temos a sorte que a nossa cidade é atravessada por um rio que tem uma extensão muito grande. E isso nos confere a facilidade de receber água de várias fontes. Exato. Mas de forma alguma a nossa água do Rio Tubarão é uma água potável. Claro que não, absolutamente, cada vez menos potável, aliás. Cada vez menos potável. E assim para a maioria das pessoas em todas as cidades do mundo acontece dessa forma. Existe água em uma relativa abundância, mas não é água potável. A nossa água só é potável às custas de tratamento químico. Químico, não é? Com vários componentes, cada vez mais e muito caro. E muito caros. Exatamente. Então,
Para as outras cidades acontece da mesma forma. E a nossa visão de que a água, que a importância da água é a água que nos chega na torneira, é que é uma visão limitante. Perfeitamente. Porque nós acabamos observando alguma coisa que está jorrando com bastante abundância, mas tudo isso é pseudo, é falso, porque isso depende de um conjunto de atividades humanas para levá-la até aquela condição. Exatamente. E cada vez mais o custo do tratamento de água é algo que é limitante. Então nós vemos agora o exemplo da dessalinização da água. Pois é, eu ia te perguntar exatamente isso, você lê meu pensamento. Dessalinização é uma perspectiva? É uma perspectiva, mas com um custo muito maior do que o tratamento químico convencional que nós temos. Logo, a ideia de regiões costeiras, de terem água em abundância, é ainda mais limitante do que a nossa, que apesar da nossa cidade ser uma região costeira, mas que se serve de água doce. Exatamente. Essa disponibilidade de água doce criou para todas as pessoas a ideia de que utilizar a água é só mais uma das etapas que a gente utiliza para promover a nossa vida com facilidade. Exato. E essa facilitação do uso da água tem sido vilão para muitos. Então vamos, primeiro ponto. Mas antes disso, professor Marcos, parasse no primeiro ponto. Antes do primeiro ponto, eu te perguntaria o seguinte: esta abundância hoje e esta nossa não preocupação com a falta de água na região sul principalmente, pode nos levar a deixar os nossos netos e bisnetos sem absolutamente água nenhuma? Com certeza, isso é provável. Bom, talvez a palavra certeza seja um exagero, porque a ciência, ela se coloca sempre no rumo da história. O que a ciência se posicionou no início como uma forma do homem dominar a natureza, ela já se revela como uma parceira da natureza em busca do equilíbrio com o homem, e não mais simplesmente a serviço do homem. Mas se não chegarmos nesse nível, mas com certeza nós vamos dificultar o uso para outras gerações, e o alerta agora é que a nossa geração pode viver isso e diferente do que imaginava. Perfeito. Daqui a pouco mais no segundo bloco começamos contigo com aquela frase que tu havias terminado há pouco, pode ser? Gente, estamos conversando com uma honra indescritível com o professor, doutor Marcos Marcelino Mazzucco, líder de pesquisa do Grupo ENGE para Engenharia de Processo da nossa universidade, professor dos cursos de Engenharia Química, Química Industrial, e você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, enviar perguntas ao professor Marcos no meicencia.pesquisa@unisul.br. 3 minutos e voltamos em seguida para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje. Contigo, Sérgio.